Professor Marco Antônio Villa. Professor, das várias declarações, aquela que gerou, acredito, uma das maiores repercussões foi a da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Quando ela diz, a decisão é técnica, as decisões do Banco Central são técnicas, mas são decisões que interferem na política. A pressão política ela ficou muito clara nessa audiência no Senado Federal, mas também ficou muito claro pela declaração do presidente do Banco Central de que por mais que haja essa pressão da política, não há nenhuma sinalização de mudança. Carol, bem, eu acho que a ministra Simone Tebet está absolutamente correta, né, na sua interpretação sobre o papel do Banco Central. Eu acho que vamos relembrar as razões arroladas pelo presidente do Banco Central, o senhor Campos Neto. Eu conheço desde quando eu nasci. Essa questão da poupança baixa no Brasil, acho que eu estava no ventre da minha mãe e já ouvia essa conversa. Portanto, isso é bem antigo, né? Isso não é nenhuma novidade. Então, parte do que ele apresentou, convenhamos, para quem acompanha a economia brasileira, sabe que isso é falado há muito. A grande questão é que é difícil encontrar, e eu acho que é um fato raro, seria caso de Guinness Book, um empresário no Brasil que concorda com a taxa de juros existente aqui no nosso país, que é a maior, em termos reais, taxa de juros do mundo. É impossível uma economia voltar a crescer no ritmo que nós precisamos a crescer e condições concretas que nós temos para crescer com essa taxa de juros. Esta é a questão central. As outras são absolutamente irrelevantes, você pode adorar a pílula. A questão central é o seguinte, com essa taxa de juros o país não cresce. É um crescimento próximo a 1%, né? E o Brasil cresce demograficamente. O que é demograficamente? A população, cerca de 0,7, 0,8. Então você tem um crescimento real, se for 1, de 0,2, né? O que é muito, muito pouco. Frente à nossa tradição, especialmente do século XX, entre 1930 e 1980, durante 50 anos, meio século, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. As condições históricas agora são diferentes do que era naquela época? Sim, são diferentes, mas nada explica que nós hoje, e eu até brinquei ontem sobre essa questão, né, que nós tenhamos a maior taxa de juros do mundo em termos reais. O senhor Campos Neto tem de entender que existem 3 poderes na República, está na Constituição, né, e vem a inspiração do Montesquieu, lá do Espírito das Leis. Só se ele entrasse no Túnel do Tempo, que é um seriado que tinha nos anos 60, 70 que eu assistia, entrar no túnel do tempo da história e voltar a conversar com Montesquieu no Espírito das Leis e propor 4 poderes. Ou seja, nós já temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, tal qual o Montesquieu sugeriu. Podemos ter do senhor Campos Neto, o Banco Central. O Banco Central não é o 4º poder, né? Agora, ele não deve agir também, ele deve, evidentemente, politicamente no sentido de P minúsculo, deve ter responsabilidade. Agora, nenhuma das razões que ele arrolou, foram cerca de 5, 6, nenhuma delas explica que nós tenhamos no Brasil a maior taxa de juros reais existentes hoje no mundo. Nenhuma delas. Professor Marco Antônio Villa, daqui a pouquinho conversamos mais.